Nós temos um outro assunto interessante divulgado pela mídia mundial, dizendo que pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, apostam que o exame de sangue pode fornecer informações estratégicas para defender a pessoa que tem a tendência a ter a doença chamada de Alzheimer 10 anos antes dos sintomas característicos dessa doença. Nós pedimos a gentileza do neurocirurgião, Dr. Renato Andrade Chaves, para a gente poder entender isso melhor. Doutor Renato, muito obrigado por sua gentileza, por participar aqui do Jornal da nossa Nova Brasil. Bom dia, bom? Tudo bem. Doutor Renato, como é que é? É um exame de sangue comum? Como é que é isso? É um exame de sangue comum. Há vários anos já tem se colocado alguns exames de sangue para detecção precoce de Alzheimer. Então, alguns exames relacionados com lipídios, então apolipoproteína E, proteína neurofibrilar, tudo isso você consegue dosar no sangue. Esse exame hoje, ele não é feito de rotina, porque ele sai muito caro, mas ele é feito em universidade e ele tem dado uma estatística muito boa, uma correlação muito boa entre o paciente que tem doença de Alzheimer e que ele pode desenvolver a doença de Alzheimer. Agora, doutor Renato, eu imagino que por enquanto isso é bastante restrito, esse exame, além de caro, como você citou. Sim, ele é caro e restrito à pesquisa em universidade. Só que todo exame, inicialmente, ele é caro e restrito à universidade, mas depois de 10 a 15 anos ele já é liberado na população. O interessante desse tipo de exame é que ele não é um exame invasivo, né? Ele é um exame que você coleta o sangue e é como um hemograma ou a dosagem de creatinina, é um exame simples de ser feito. Outras pesquisas estavam sendo feitas no intuito de coletar o líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, para dosagem de neuroproteínas para diagnóstico precoce de Alzheimer. Mas o exame de sangue ele é uma triagem muito mais fácil de ser feita. Perfeitamente. Doutor Renato, agora uma vez identificado, o tratamento preventivo pode ser imediatamente iniciado? Como é que é isso? Então, a doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum. E como o nome próprio diz, ela é degenerativa. Você não tem uma cura para a doença de Alzheimer. O que você tem, os fatores de risco para a doença são o aumento dos lipídios, né? Então você aumenta colesterol, aumenta triglicérides, a exposição a metal pesado como cobre, zinco. Isso faz com que você desenvolva mais rápido. Fator protetor da doença de Alzheimer, isso sim se tem, são a realização de novas sinapses neuronais que se dá por estudo. Então, o único fator protetor mesmo que se sabe da doença, até hoje comprovado, é o estudo. Então, quanto mais você tem, quanto maior a quantidade de estudo que você tem, mais anos de cátedra, menos você tem a doença de Alzheimer. Ela progride mais lentamente. Então, teoricamente, para quem tem tendência a ter Alzheimer ou para quem não tem, o ideal seria que se estimulasse mais o cérebro. Sim, com leitura, estudo, ir na Leitura, escola, mexer palavra com o cruzada. intelecto, é isso? Na verdade, fazer as atividades de uma maneira não usual. Então, para quem é destro, começar a fazer, abrir porta com a esquerda, tentar pensar. Porque 90% das coisas que a gente faz sem pensar. Então, quando você Verdade. abre uma porta, você não faz com a mão esquerda, você faz com a direita porque é automático. Isso daí já é instintivo até. Se você fizer essa mesma atividade com a mão esquerda ao invés da direita, você vai ter que pensar em como você abre a porta. Esse pensar faz com que você faça novas sinapses. Então, faça novas conexões e diminua a chance da progressão da doença. Doutor Renato, em outras palavras, quer dizer, fugir da Da repetição, é rotina. isso? Da rotina, né? Isso. Sim, sim. Quanto mais você fugir da rotina e mais fizer coisas novas, mais o seu cérebro vai ter que ser estimulado e menor é a progressão da doença.
Porque assim, quando você tem a doença de Alzheimer, ela pode progredir de formas mais diversas. Então ela pode ser fulminante, ela pode ser muito rapidamente a progressão, mas ela pode se dar muito lentamente. Quanto mais longa a prevalência sem a doença, vamos supor, se o início da doença se dá com 80 anos de idade, é muito capaz dela progredir muito pouco. Agora, quanto mais cedo, mais precoce a doença se dá, a progressão é mais rápida, mais fulminante. Então, o interessante é que você treine o seu cérebro das mais diversas maneiras. Então, leitura é muito bom, porque você tem que ter a compreensão, mas não só leitura, como realização de tarefa manual, então fazer uma carpintaria, sei lá, jogar xadrez, Oi. qualquer coisa que te estimule novos horizontes faz com que a doença não progrida tanto. Fazer palavra cruzada ajuda? Sim, porque você vai ter que pensar, né? Todo mundo só pensa na palavra cruzada, mas o ideal não é ser um viciado em palavra cruzada, mas é fazer as coisas do dia a dia de maneira diferente. Tá certo. Doutor Renato, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Muito Até obrigado. mais. Doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião. Tá aí uma coisa tão importante, ela é explicada de uma maneira tão simples. Tão simples. Não é? E a gente só pode ir tomando isso como lição, pô. Daqui a pouco eu não vou mais abrir a porta desse estúdio aqui com a mão direita, vou abrir com a mão esquerda. É, não é? Então a gente tem que. Aliás, é uma coisa curiosa. Você quer ver o seguinte? A gente sempre faz o mesmo caminho para chegar em casa. Né? E o dia que a gente muda de caminho, a gente sente. Mas a gente tem que mudar o caminho. Todo dia eu vou por essa roupa. Agora, por que eu não vou pela lateral? É, não é? Temos que mudar. Enfim, foi o que ele acabou de dizer aí. Rotina é terrível.